Oi, gente, estamos iniciando mais um episódio do Talk com Edna Esmeraldino. Como vocês podem ver, com uma casa colorida e diferente. Ultimamente a gente está meio nômade, né, amor? Viajando um pouco, conhecendo novos estúdios, procurando uma nova casa. Aliás, depois mandem aí as opiniões de vocês, se vocês gostaram deste local. Nós gostamos porque a gente é recepcionado já com café, bem bacana, bem legal, então eu acho que é bem interessante. Espero que a gente fique mais animado, né, movidos a café e que anime vocês também. E hoje o nosso episódio vamos falar sobre um tema que até nós já gravamos aqui, mas ele é recorrente, surgem sempre perguntas diferentes e a gente precisa falar a respeito disso. Quem me conhece, quem vai nas minhas palestras, sabe o quanto eu falo sobre um problema mundial e um problema que o Brasil é campeão. Quesito ansiedade. E aí, para falar a respeito de ansiedade, nada melhor do que o Dr. Roberto Esmeraldino, que é meu médico de referência, de confiança também. E hoje nós vamos falar sobre quais as dúvidas que os pacientes mais perguntam, e até porque no consultório é uma das doenças também mais comuns e as mais tratadas. Mas antes da gente iniciar, eu vou ser a xarope de plantão e pedir para você se inscrever no canal, acionar ali o sininho para receber todos os nossos novos episódios e compartilhar com quem você acha que precisa entender um pouquinho mais sobre ansiedade. E tomara que você não passe pela ansiedade, mas caso esteja enfrentando, também pode fazer perguntas aqui embaixo para a gente, que a gente vai respondendo à medida que as perguntas chegam. Doutor Roberto, muito obrigada pela presença, pelo convite. Quase forçado, ele não tem muito querer. Não, mas ele prontamente aceita os meus convites. E é um tema que a gente fala muito também em casa, né, doutor? Oi, Edna, tudo bem? Olá, pessoal. Tava com saudade já de De vir, mim ou do talk? dos dois, né? Mas vim participar aqui do teu talk, que realmente eu mostro para as pessoas, e eu brinco, é o canal da Edna, né? Mas a gente aproveita para falar um monte de coisa de saúde, né? Exatamente. E falando de ansiedade, Edna, tava lendo bastante essa semana sobre isso e confesso que a gente vai lendo e vai ficando impressionado com as coisas que a gente lê. Doutor, primeira coisa, você acha que a ansiedade ela é uma patologia, que a gente considera uma doença, ou ela é um sintoma É psicológico? aí que tá, quer ver, Edna e ouvintes? Um pouco de ansiedade, um pouco, todos nós vamos ter no dia a dia, né? É como falou, um pouco de medo, todos nós vamos ter no dia a dia. E é necessário, né, que São tenhamos. mecanismos de defesa do ser humano, né? Um pouco de estresse. Agora, quando essa ansiedade, que pode falar os sintomas, começa a ficar muito forte, começa a ficar durante muito tempo, vai cronificando e vai alterando a vida da pessoa, aí já não é mais um sintoma, aí é patologia. Né? Então, tanto que quando eu Ela estava tem lendo, CID também? eles têm ansiedade, eles até chama-se transtorno de ansiedade, né? Uhum. Aí tem várias causas, tem transtorno de ansiedade generalizada, tem outras, mas a gente pode chamar mesmo de ansiedade. Então, a ansiedade, quando ela começa a ficar num grau, vamos dizer, mais forte ou mais frequente, aí já não é mais normal. Aí realmente é doença. A gente fala que é um distúrbio, né, mental, de saúde mental, a ansiedade. E por que será, doutor, que o Brasil é campeão mundial de ansiedade? A gente entende ou a gente acredita que o Japão corre mais do que a gente, né? Muitas Tem corridas, né? países aí que são muito mais movidos à industrialização do que a gente. Nós ainda temos uma qualidade de vida alta. O brasileiro é muito de curtir, praticar De esporte, viver, né? de viver, né? De festa, de balada, esse tipo de coisa. E por que Mas que o brasileiro é é, tão ansioso? Por que a gente está engrossando ó, aí eu essa tava, eu fila tava de lendo sobre, campeões? vamos falar de ansiedade, né? Tem grau leve, moderado e severo, né? Tem toda doença tem esses níveis. Mas, vamos dizer, a ansiedade mesmo, doença, é pelo menos 10% da população. É alto, né? A ansiedade grave, então, Ansiedade digamos. grave, ansiedade forte ou transtorno de ansiedade, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Aí eu realmente tentei buscar quais são as causas. São várias, né? Como na medicina, normalmente não é causa única, né? Sim. Temos as causas genéticas, ok? Mas aí todos os países têm, né? E lembrando, a gente fala sempre aqui no Talk,
Tudo que é genético, predisposição genética, nós temos 30%, não é isso, É isso doutor? mesmo, isso mesmo. Então, se eu tenho uma predisposição genética a ser ansiosa, ela só vai validar na minha vida 30%. Então, não é o mais forte, porque a gente acha, não, mas meus pais eram ansiosos, eu também Eu vou ter sou. 100% ansioso. Porque já é genético. A tua predisposição, mesmo que seja genética, é só 30%. 30%, se a gente olhar, depende de como a gente olha, é pouco e é muito, né? Antigamente eu achava que era Mas não é a 50%, maioria, né? mas é um terço, né? Aí, claro, se você tem predisposição genética, aí depois vem o meio em que você vive, né? Exatamente. Aí eu estava lendo algumas causas, né? Vou dar alguns exemplos, desde como a pessoa é criada, ok? Como você acabou de falar agora, Edna. O medo, vamos dizer, no nosso país, o desemprego, né? Que já teve mais alto. Sobre também estava lendo sobre a segurança, que as pessoas, dependem de onde moram, têm medo de sair. Então você vai ver que são várias coisinhas. Quer dizer, um outro exemplo, as pessoas do nosso país, o brasileiro, ele não trabalha pouco, ele trabalha bastante em horas trabalhadas. Então, às vezes, o trabalho excessivo, às vezes faz com que você não tenha hobbies, com que você não possa se dedicar à sua família. Tá valendo também sobre causas da pandemia que teve, que aumentou muito em todos os Sim. países, né? A pandemia levando isolamento social, Gerou uma ansiedade coletiva, né? justamente, piorou muito, assim, cresceu. As pessoas que começaram a trabalhar, medo de perda do emprego também houve. Então, não estou falando, mas tem várias causas. O nosso país, em comparação a países que têm a economia estável, né? O nosso país sempre foi, há décadas, né? Não é só de agora, economicamente muito volátil. Então, a gente vê, pessoal, que são uma série de coisas. Aí tem problemas de doenças, problemas emocionais, problemas familiares, problemas de relacionamento. Motivo não Não falta. falta. Eu estava vendo que hoje as crianças e adolescentes, Eu hoje, ia falar a respeito com, disso. né, com esse mundo digital, eles ficam olhando, estava lendo, e ficam se comparando muito, né? Eu quero ser que nem esse blogueiro, quero ser bonita que nem essa blogueira, quero ser sarado que nem esse. Então, hoje também, tá vendo, o mundo hoje é muito rápido. A pressão social, né, também acaba gerando uma E bastante, ansiedade. né, Edna? Eu costumo falar, né, quando nós éramos crianças, a gente não tinha coleguinhas da nossa idade que a gente ouvisse falar que sofresse de ansiedade, de depressão, que tivesse síndrome do pânico, né? É verdade. Hoje é comum nas salas de aula ter pelo Crianças e menos adolescentes, ali 2% de mas crianças e adolescentes com distúrbios nós não emocionais. podemos culpar só a parte digital, né? Que a gente acabou de falar agora, que as É um pessoas têm conjunto, culpado, né? mas também, como você falou, isso vem a, a associar, a somar, né? Aí, como eu falei, como a criação, então depende de como é criada, então vai somando, e como você fala, isso vai explodindo. Hoje, o número de casos de crianças, adolescentes, adultos e idosos. É. Na verdade, doutor, a criança não deveria ser exposta até os 2 anos de idade, ela não deveria ter estímulos tecnológicos. Ela não deveria ficar assistindo televisão. E quem de nós, né, não assistiu TV? É. Eu, pelo A menos, gente criava meu filho assistia, na né? frente do desenho, dava graças a Deus que ele ficava vendo o desenho, para a gente aproveitar o tempo e fazer alguma outra coisa, Eu né? tava. Mas no teu tempo, um pouquinho antes, eu, na minha Não, casa, também não tão não antes, tinha né, TV. Edna? Não, mas na minha casa não tinha TV, então não compara. Na tua casa tinha TV. Você foi criado assistindo tanta TV assim? Não. O mundo era diferente. Como eu estava lendo, hoje o mundo ele é muito rápido, muito imediatista, né? A gente não pode dar as costas para a evolução, né? Sim, é inevitável. Estamos aqui É gravando um inevitável, sim. podcast bacana, isso nem se pensava no passado, mas as cobranças são muito também fortes, severas. Vou dar um exemplo. Se alguém manda hoje um WhatsApp para você e você não responde em curto espaço de tempo, depende da pessoa, é claro, mas já te cobra. Sim. Se ela recebeu, ela tem que responder. O que aconteceu, né? A pessoa Então, às são vezes fica pequenos chateada. exemplos que a gente está dando que isso gera uma ansiedade. Quando eu falei 10%, é como você falou, é o transtorno de ansiedade generalizada, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, fora as pessoas que têm ansiedade leve e moderada, não estão computadas aí. Imagina o nível hard, o nível gigante que é
de brasileiros Que não foram com diagnosticados, né? ansiedade e doença. Na verdade, a ansiedade a gente sabe que é uma preocupação excessiva com o futuro. Aliás, eu até sempre coloco uma tabelinha, eu falo, preocupação excessiva com o passado nos leva a desenvolver depressão, ou nos facilita, né, desenvolver depressão. Preocupação excessiva com o momento presente, se preocupa tudo, eu tenho que fazer hoje, é hoje, hoje, causa estresse, gera estresse, aquela pessoa que é imediatista, né? E a pessoa que se preocupa excessivamente com o futuro, ela vai desenvolver É, ansiedade, ela tem uma tendência maior a desenvolver ansiedade. Então, primeiro a gente precisa definir o que é ansiedade, né? Como ela surge e principalmente como identificar, porque eu sou casada com um doutor, eu sou psicanalista clínica, sou doutora em psicanálise clínica e me considero, tá aqui o doutor e meu esposo, você acha que eu sou ansiosa? não, eu acho que não. Eu sou, pelo menos, me considero super Você é tranquila e calma. dinâmica. É. Mas Você pode ter há um alguns período, momentos de claro, todo mundo ansiedade, tem. Há um mas tempo não, atrás aconteceu não algumas ansiedade. situações que me deixaram ansiosa e eu demorei para identificar que era ansiedade. Como que eu identifiquei? Geralmente, os sintomas o doutor já vai explicar, mas a gente sente algo físico. Né? Então, É. taquicardia, o coração acelera, você sente o pensamento acelerado. Eu não tinha nada disso, mas na hora de dormir, eu deitava e não conseguia dormir. E aí eu pensava, mas eu E nem. você sempre dormia bem antes. Sim, sempre dormia bem. Literalmente eu durmo mais do que a cama. Adoro dormir, é meu passatempo preferido e eu não conseguia dormir. E aí eu comecei a perceber, eu falei, mas o que que há de errado? Eu compreendo a situação, a dificuldade momentânea ali, mas eu não estava sabendo digerir aquela situação. E isso me gerou uma ansiedade que não afetou meus batimentos cardíacos, não me É alterou que nesse sentido, mas alterou a qualidade do meu sono. Edna, aí nós temos falando para nossos, né, espectadores, ouvintes, que, como você falou, o teu caso foi um caso agudo, Sim, né? Você identifica momentâneo. momentâneo, mas muitas vezes, na maioria das vezes, eu acho, às vezes, não, maioria, são casos crônicos, né? Então, o que que é a ansiedade? A ansiedade é uma doença que se caracteriza por efeitos psíquicos, né? Ou mentais, como queira Obrigada. chamar, ou emocionais e também sintomas físicos, né? O nosso corpo, obrigado. O nosso corpo, ele está ligado em tudo, né? Corpo, alma e espírito. Então, da parte mental, o que acontece? São, como você falou, preocupações excessivas. Não é uma preocupação excessiva. A pessoa se preocupa antecipadamente. A pessoa fica aquela angústia excessiva, irritabilidade, né? As pessoas falam alteração do sono, tá? Então a pessoa ou começa a ter, como você falou, dificuldade do sono, que é o mais comum, ou sono em excesso, né? Ah, dormir demais Também, também. também, no caso, a pessoa, mas excesso que é dorme de manhã, dorme de tarde, dorme de noite. Então, alterações psíquicas, eu já falei, né? Irritabilidade, agressividade, angústias, preocupações excessivas, se preocupa antecipadamente. E aí vem as físicas, né? Que é a alteração do sono, alteração do apetite, é muito comum, tá? Aí pode ser para mais ou para menos, né? Ah, tem. A maioria é para mais, É. né? Alteração do apetite, alteração na concentração. A pessoa não, Eu a tenho uma pessoa, pessoa que trabalha comigo é, que ela fala: Ai, hoje eu preciso comer um doce. Já sei que ela tá com problema, tá acontecendo alguma é um coisa que ela precisa gatilho, resolver. É um é gatilho. um Então, gatilho. cada um tem um Cansaço estilo, né? excessivo, fadiga, Sudorese, alteração do peso, né? Se altera o apetite, altera o peso, para né? mais ou para menos. Alteração da libido também. Então você vê que é uma série de coisas. Aí vem quando a ansiedade está muito forte, pode começar a ter crises de pânico, né? Aí vem que Ou seja, a ansiedade não tratada ou muito forte já de início pode gerar crises desencadear. de pânico. A crise de pânico, ela não fica o tempo todo, porque senão a pessoa morre, né? É, o nome já A, diz, né? a, Crise, é um crise, momento, né? aí vem medo excessivo de alguma coisa, como você falou, coração que acelera, falta de ar, dor no peito, sensação de morte iminente, sudorese, tremores, o que mais? Bem, tudo que isso são sintomas que realmente fazem muito mal e que abalam muito a vida da pessoa, né? Então tem que controlar, no fundo tem que controlar a ansiedade para não ter pânico, né? Porque você imagina todos esses sintomas que a gente falou, a pessoa não precisa ter todos, né?
mais a qualidade de vida fica muito comprometida. E quando é o momento de procurar o doutor, né? Quando procurar o médico? Aliás, eu queria mostrar aqui meu café, que coisa mais linda. Não posso virar que vai derramar. Mas tá lindo, eu tava ansiosa para mostrar meu café para poder tomar. Até agradecer aqui, Falando em ansiedade, né? agradecer o atendimento, está sendo maravilhoso, né, Top, gente? top. Eu acho que a gente vai ficar nessa casa mesmo, já Não, gostei. bacana. Profissionalismo 10. Aí olha só, quando a pessoa começa a ver que não está bem, né? E às vezes não é nem a pessoa, é Alguém próximo que algum percebe. familiar, se for casado, às vezes é o cônjuge, se não for, né, namorada, namorado, irmão, algum familiar que percebe, essa é a hora de procurar o médico, né? Quem vai começar o tratamento é o médico. Aí pode, claro, qual médico? Qualquer médico que saiba tratar a ansiedade, né? Não é todos, pode ser o psiquiatra, pode ser o neurologista, pode ser o geriatra, pode ser o clínico, mas que esteja apto a tratar casos de ansiedade, como eu falei, leve, moderada ou severa. O tratamento, doutor, ele é medicamentoso apenas? Sim, Legal, não? Edna. Toda ansiedade é tratável? Necessidade de tratamento Eu diria assim, ó, médico? toda pessoa com ansiedade, ela tem que tentar se tratar, né? Essa é a primeira coisa. Você sabe bem da minha linha de raciocínio, 50% de um tratamento, Sim. 50% é medicamentoso, né? Hoje nós temos aí uma gama gigantesca de medicamentos, de todos os tipos, várias doses, às vezes usado unicamente, às vezes em associação, né? E realmente melhorou muito essa gama de tratamento medicamentoso. Mas 50% é não medicamentoso, né? Aí vem, fundamental, eu diria assim, seria o acompanhamento psicoterápico, né? Que é muito importante, né? Psicoterápico, que isso você vai falar daqui a pouco, né? Pode ser psicólogo, psicanalista, com um profissional que Um saiba terapeuta, tratar né, justamente, qualificado. justamente. Eu diria assim que seria, se você puder unir esses dois, Edna, esse seria o suprassumo. Hoje tem tantas clínicas, né? Especialistas em terapias que te levam a ter uma qualidade de vida melhor. Você pode fazer yoga, reiki, barras Aí, de axis, tantas terapias, qualquer terapia aí vem que todas que você a gente se fala. adapte, Aí né? vem as outras, né? Então, eu falei primeiro o medicamentoso, que é o médico, o segundo vem o psicoterápico, psicólogo ou psicanalista, aí vem o resto, que também ajuda, como você falou. Vem, tá valendo sobre alimentação, exercício físico, fundamental, né? Aí vem aromaterapia, yoga, musicoterapia, pet terapia. Que Contar legal. rapidinho, eu atendi uma senhora. Equinoterapia também, que Sim, é muito legal. Aham. então, vem, mas eu diria assim, ó, não é o tratamento número um, esse tratamento vem É associado, coadjuvante. vamos chamar complementar, ou vamos chamar de coadjuvante, que é melhor que complementar, né? Ah, uma senhora super ansiosa, ela não achava que era ansiosa, esse é um exemplo bem legal. Atendi agora recentemente, e não, ela não achava nada. E quem falou que ela era ansiosa foi a filha, né? Eu tinha notado na consulta que a mulher não parava, eu queria falar, ela não deixava, né? E aí daí no final a gente conversou, ela aceitou que ela tem ansiedade. Mas ela me contou, que daí até a filha que contou dela, que o que mais fez bem para a vida dela é a Babi. E quem, Quem era, e quem é a Babi? Babi? É uma cachorrinha ela tem 2 anos hoje, a Babi. Que ela assim, doutor, quando a Babi vem nos meus ombros, ela até Uhum. brincou assim, né? É a hora que eu fico mais relaxada na Olha hora do só, dia. que legal. Então, quer dizer, a cachorrinha, que a filha que deu, que no início ela não queria, essa senhora não queria, hoje, vamos dizer, é o mecanismo que ela fica sem O estresse. afeto e o carinho, independente, né? Se é de um animalzinho de estimação, de alguém que a gente ama, de um parceiro, enfim, pai, mãe, alguém que a gente goste, faz muito bem. Inclusive, dentro da psicanálise, a gente tem alguns estudos, né? A psicologia também mostra isso. Os batimentos cardíacos diminuem quando você está abraçado com a pessoa que você ama ou a pessoa que te faz bem, né? A gente tem o hábito, às vezes, de manhã, de deitar no ombro, eu, né, no ombro dele, porque ele tá no meio. Às vezes também, né? Mas Ah, geralmente é eu.
E é um momento que a gente fica muito tranquilo, muito zen, né? E você até comenta isso, fala, é uma coisa que me acalma. É a troca Nós temos de. ritmos de vida diferentes, eu e você. Eu, na personalidade, eu sou mais agitada que o Roberto. O Roberto, ele é mais tranquilo, mais devagar, mas internamente ele é mais agitado do que eu. É. E esse é um momento onde a gente consegue equilibrar. Inclusive, existe um exercício, quem frequenta as minhas palestras já aprendeu, que a gente controla o outro, você consegue acalmar o outro com a tua respiração. Né? Eu já falei A sobre isso para respiração é você, ou seja, a fundamental, né? maneira que eu respiro influencia dele. Eu até contei uma vez, dava 4 respirações e meia dele e eu dava uma. Então, olha a diferença de É respiração. que a gente tem que aprender então, até a respirar, né? Sim, a Isso gente. é medicina oriental, né? É, As técnicas de respiração, exatamente. né? Que a gente, quando está muito adrenalizado, como você sempre fala, isso eu aprendi contigo, a gente respira mais curto, Sim, fica. né? Pode Ah, perceber, uma pessoa ansiosa, você olha nessa região aqui do pescoço, você vê aqui a carótidazinha tremendo, né? Você observa aqui no meio, tu vê o ritmo de respiração dela. Só pela forma que ela respira, você consegue saber se a pessoa é ansiosa ou não. Outra característica, até quando você falou, doutor, eu achei engraçado, porque eu tenho uma amiga também que ela é assim, às vezes a gente tá apurada para fazer alguma coisa e ela não termina a história e não termina e a gente não consegue uma vaguinha para para dizer, falar, é minha vez de falar. E aí a gente comentou com ela, né, esses tempos, que a minha turma toda tem psicóloga, tem psicanalista, é terapeuta, é uma turma, todo mundo trata todo mundo. Mas às vezes é difícil a gente se reconhecer. E aí a gente comentou com ela dela, eu ansiosa? A pessoa não se Acho percebe. que muitas pessoas, não sei se é 50%, talvez até mais, não se nota ansiosa, Às vezes vai no né? médico, né? Pede alguma recomendação, medicamento e tal, e quando Não, você fala que ela é ansiosa, vai por algum sintoma físico, entendeu? Que eu falei, ah, por exemplo, sim. assim, olha, eu vou porque eu tô me sentindo Ou muito como eu, cansado. não tô dormindo, né? Muito cansado. Aí você vai abrindo o leque, você vai investigando, né? Tô com distúrbio de memória, ah, sei lá, tô sem libido, ou qualquer coisa. Então, às vezes, ela vai não porque ela acha que ela está ansiosa, mas por algum sintoma ou psíquico, né? Ela não está dormindo, ando muito irritada. Meus filhos já falaram que eu ando estourando direto. Ou chorando, né? Ou um distúrbio físico, né? Tô ganhando peso, tô ganhando muito peso, não sei o que está acontecendo. Claro, tem as outras causas, não dá para dizer que é só ansiedade, né? Eu estava lendo, só que você falou sobre tratamento, né? Não adianta a gente dizer que existe um medicamento Receita, mágico, né? Vai infalível. depender sobre o tratamento, se vai ser meses ou anos, tá bom? A duração do tratamento vai depender muito do médico, vai depender também do engajamento do paciente do tratamento. Então são várias coisinhas, né? E não é como eu falei, às vezes não é só o médico, é ter uma boa psicoterapia associada, a pessoa ajudando na outras maneiras, né? Buscando hobbies, tentando ter um bom relacionamento social, familiar e assim por diante, espiritual, Sim. né? É, uma coisa, doutor, é muito comum, acredito que no consultório você ouça isso também bastante. O paciente não quer tomar, ele se nega a tomar o medicamento, né? Já aconteceu com alguns pacientes meus que eu percebo, trato terapeuticamente, você vê que não está sendo suficiente, eu encaminho para que um médico auxilie de forma medicamentosa. E aí a primeira coisa que a pessoa fala, mas eu não quero ficar dependente do remédio. Ai, se eu começar a tomar medicamento para ansiedade, eu vou tomar para o Não vou resto da parar, vida. né? O objetivo não é esse, né? Né, que você falou, primeiro existe um mito, né? Existe um mito sobre isso, né? Um preconceito, né? Como se Ah, não tomar ah, fosse curar, né? Mas o medicamento, como eu falei, ele é uma das partes do tratamento. A outra parte, vamos dizer, que é a parte não medicamentosa, que é 50%, é tão importante quanto, né? Agora, existe um preconceito geral, aí por isso que eu falei, a pessoa, dependendo da causa da ansiedade, que daí você vai perguntando, vai entendendo o porquê que a pessoa está vivendo assim, muitas vezes vai ter que tomar durante meses ou anos, né? Às vezes meses, né? Os tratamentos das doenças emocionais, você bem sabe, não são de curto prazo. Não é que nem tratar por exemplo, uma sinusite, uma pneumonia, que lá 7, 10 dias de antibiótico. São meses, às vezes anos, mas vai depender. Cada caso é um caso. É como eu falei, depende do profissional que está tratando a pessoa, do ou dos, né?
e do próprio do paciente. engajamento do paciente. Isso é fundamental. Hoje nós estávamos até comentando sobre isso. A pessoa precisa gerar consciência. O que me levou a desenvolver a ansiedade? Né? Qual foi uma situação externa ou interna que me levou a desenvolver essa ansiedade? E procurar modificar isso, porque só a medicação não vai resolver se eu não mudar aquilo que me A adoeceu. causa, né? Exatamente. Por exemplo, eu estou tomando uma água que não seja filtrada. E aí eu descubro que ela vai me dar um Mal-estar. distúrbio, um mal-estar. Eu vou continuar tomando a água, eu vou continuar com mal-estar. Se eu quero melhorar, ou eu troco a água ou eu paro de tomar água, né? Um dos dois. Mas eu preciso mudar isso, mudar essa Às vezes, realidade. pelo menos ter a consciência, né, Edna? O que está Exatamente. levando, qual é o gatilho, qual é a causa que está levando a ansiedade naquela pessoa. Então, talvez ela não consiga mudar a causa. Vou dar um exemplo, quer ver? Você está falando, tem uma mãe que o filho está preso, Uhum. né? Por motivo lá. Como vai Tá mudar preso. Como é isso? que vai tirar? Vai. Mas pelo menos trabalhar esse lado emocional dela, para ela ter uma aceitação, e mostrar que ela precisa melhorar e evoluir, né? E dizer que o rapaz está lá por algum motivo, que ele vai ter que passar por isso, mas ela tem que estar forte aqui para quando ele for livre, pelo menos Sim, ajuda. tem como, né? Tem como Agora, eu melhorar. diria para você que acompanhamento, repito, com terapia, na maioria das causas seria É o fundamental. ideal, né? Fundamental. E outra questão também que acontece é corriqueiro, a pessoa começa a tomar medicação para ansiedade, pronto, melhorei, tô ótima, 15 dias, tô Parei. curada. Parou de tomar É o que eu remédio. falei, no mínimo meses. É, Aí vem o bom sem a relacionamento orientação médica. médico-paciente, né? E, claro, engajamento do paciente. A boa orientação médico-paciente é fundamental. O médico não pode não explicar e querer que o paciente saiba tudo de cor, né? Não. Mas, não, como você falou, não anda parar pela metade e deixar bem claro, pelo menos alguns meses. E a Uhum. pessoa tem que estar todo dia, a todo momento, se controlando, porque ela pode se manifestar a qualquer momento. E uma questão que é bem importante, a gente acha que a ansiedade não é uma doença tão séria, né? Pelo menos agora a gente está dando uma importância maior a isso, falando, é um assunto, uma preocupação mundial, né? Até pelos números que nós temos. A ansiedade não tratada, ela vai trazer outros problemas, ela vai desencadear outros problemas, né, Totalmente, doutor? totalmente. Tanto físico quanto Como, emocionais. só o que a gente falou, imagina se desencadear grande parte desses problemas, a- Uma ansiedade não tratada pode gerar problemas cardíacos. né? Que mais, Infarto, doutor? Infarto, AVC, AVC, obesidade, é, né? Imagina, né? síndrome do Síndrome do pânico, pânico. tantos outros, Aí, né? vamos dizer, como é que a pessoa justamente não quer sair de casa, é, transtorno, fobias, né? Fobias, como Fobias, a gente acabou de falar, transtorno exatamente. obsessivo compulsivo, transtorno do pânico, e assim por diante. Porque não vai dar tempo de explicar tudo isso hoje aqui. Mas a vida da pessoa, como eu falei, fica totalmente comprometida. Quer ser vida social, familiar, profissional, Relacionamentos, né? Prejudica relacionamentos. tudo. Quer dizer, a qualidade de vida vai lá embaixo. É. E nas crianças também ela afeta profundamente o aprendizado, o Exato. O desenvolvimento relacionamento, neurológico da criança, o desempenho social, né, da criança. tudo. Então a gente precisa olhar com mais atenção para essa questão da ansiedade. Parece que é algo simples, né? Ah, é só ansiedade. A ansiedade não tratada, como a É gente já falou, que, ela vai trazer outros malefícios e aí é muito mais complicado o tratamento, que né? antigamente se banalizava, né, Edna? A É só uma banalização, ansiedade, é porque como a frescura. gente falou, momentos de ansiedade, Todos todos vão temos. ter. Agora, ansiedade e doença, quer dizer, tendo esses sintomas por mais tempo, ficando já cronicamente, aí não é normal, né? Aí Uhum. é doença. E as doenças emocionais, que a gente já falou várias vezes aqui, são tão importantes quanto ou mais do que as físicas. Só que existe uma banalização nas doenças emocionais. Uhum. Doutor, dos relatos que você tem em consultório dos teus pacientes, qual seria talvez a maior dificuldade de mudança dos pacientes? O que é mais difícil para eles aceitarem, assim? Quando eles voltam, o que eles mais reclamam? É que como a gente tenta explicar sobre toda a parte medicamentosa e não medicamentosa, eu diria assim, Edna, mudar hábitos de vida não é fácil. Eles querem que o remédio faça o trabalho sozinho. É mais ou Ele menos pega isso. por nós também, nós seres humanos, Sim, cada não um é tem seus fácil, hábitos, claro. que já estão, vamos dizer, embutidos, já estão arraigados, embutidos em cada ser humano.
Então, às vezes, mudando o resto, né? Vamos lá, como é que está cuidando da alimentação, como é que fazendo exercício, e assim, por diante. É difícil. A gente consegue parte, mas tem que falar sempre, né? Então, muitas vezes, alguns não querem tomar algum remédio, aí quando não quer tomar, muitas vezes, lê a bula, tem todos os sintomas colaterais que tem na bula, se a pessoa não quer tomar, né? Mas eu diria assim, o mais difícil é mudar hábitos de vida. Outra coisa difícil também é acompanhamento psicoterápico, né? A gente procura orientar, coisa e tal, mas ainda tem um mito, né? Não tô doida, não preciso, vou fazer o que lá, né? Claro que a gente sabe que tem profissionais e profissionais, né? Mas a gente tem que procurar encaminhar para uma boa psicóloga, uma boa psicanalista, uma pessoa que vai resolver, né? E não gerar mais dúvida na pessoa. Doutor, é possível viver sem ansiedade? Olha, se não for sem ansiedade, eu diria assim, ó, pelo menos controlando a ansiedade, né? Uhum. Se for uma doença crônica, que a maioria dos casos, eu acho, dos idosos é crônico, dos adultos talvez meio a meio, mas pelo menos, se não for sem, vamos dizer, controlando a ansiedade e viver com uma melhor qualidade de vida, né? A Doutor, gente a não gente tem sabe. visto, para a gente finalizar, né? Tem visto aumentar o número de pessoas jovens com ansiedade e a sensação que eu tenho é que os idosos estão mais relax que todos. Eu não sei se eles estão, talvez pela questão de não trabalhar mais, a maioria, estar aposentado, ter mais tempo para desenvolver esses hábitos, ou será que é a experiência de vida? O que É, seria eu essa? creio que são esses dois, né? Mas estava lembrando agora, estava lendo esses dias, o Brasil é o país número um que as pessoas ficam o maior número de horas na frente do notebook ou do celular, tá? Uhum. Por dia. Se eu não me engano, é 5 horas e pouco, né? Fizeram uma pesquisa, o Brasil, então, é o maior país no mundo Exposto à que as tecnologia. pessoas ficam mais tempo na frente do notebook ou celular. Então, como a gente falou, a tecnologia ela é boa e ela é ruim, que depende da cabeça Da de cada forma um. que nós Só que, utilizamos. infelizmente, a maioria das pessoas vê isso é comum, gera às vezes, frustração ou comparação, isso é inevitável. Então, os idosos, eles não ficam tanto tempo na frente, né? Uhum. Então, eu quero crer, Edna, pelo que eu estava lendo, eu quero crer que essa é a principal causa, tá? Inclusive nesses estudos, eles estavam comparando quando a informática começou, quando a gente começou, né? A gente fazia 2 anos Não, de cursinho e de informática para aprender a instalar o MS-DOS, lembra disso? lembro, 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 Para lembro. daí utilizar um É, computador. Hoje, se você for clicar numa página e ela demorar 40 segundos para não, abrir, a não, pessoa não né? fica mais ali. Nem 40 Ela segundos. passa, não, é demorado Então, demais. eu Então a acho que gente essa está é a única acelerado. palavra. E associado à vida frenética, o mundo hoje ele é cada vez mais competitivo, né? Em todas as áreas. E como eu falei, é tudo muito imediatista. Então você vai somando. E essa a população jovem está mais, todos nós, né? Mais, vamos dizer, mais inserido nisso. Então é impressionante. E a tendência é aumentar, vamos ser realistas. A tendência, Esperamos que infelizmente, não. Esperamos que o pessoal assista um é, podcast, divulguem, aprendam. Eu acredito que a nossa geração acaba aprendendo com os próprios erros, né? A gente se estraga, mas vai lá e Mas conserta. pessoal, dá para viver de maneira melhor, com melhor qualidade de vida. Uma coisa interessante, a gente não sabe até quando vai estar aqui, né? Então tentar viver bem todo dia e toda hora. Exatamente, isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que tenha, de certa forma, contribuído, né, para sanar algumas dúvidas, enfim. E se vocês tiverem alguma pergunta para o doutor, alguma curiosidade, escrevam aí embaixo que a gente vai responder depois com toda certeza. E só lembrando, né? O doutor comentou no início e a gente precisa entender que uma vida equilibrada, ela vem de a gente equilibrar, né? Corpo, alma e E espírito. A gente não pode cuidar excessivamente de um e deixar o só do outro de corpo, lado. cuidar só A gente da alma. precisa buscar o equilíbrio, né? É fácil? 100%. Não, Não, mas mas não é não é impossível. impossível, né? Exatamente. Só vou aproveitar e falar para os nossos espectadores realmente se inscrever no teu canal, né? O nosso objetivo realmente trazer material que venha ajudar, que venha instruir as pessoas
e tentar trazer qualidade de vida, boas orientações, Isso né? mesmo. Então, se inscrevam no teu canal, mandem esses vídeos para as pessoas que vocês gostam ou que vocês acham que pode ajudar, que se a gente estiver ajudando alguém, nosso Já objetivo valeu já a pena, está com certeza. alcançado, né? Doutor, obrigada pela presença, pelo auxílio, pelos esclarecimentos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.